Bom, pessoal, nessa aula a gente vai dar início ao assunto de subgrupos. Esse conceito de subgrupo é extremamente importante no estudo de teoria de grupos, porque é um meio que a gente consegue de simplificar o grupo e essa simplificação às vezes torna mais fácil a compreensão desse conjunto. Antes de começar exatamente com esse assunto, vamos introduzir uma definição primeiro. Seja G com uma certa operação um grupo, se esse conjunto G for um conjunto com uma quantidade finita de elementos, a gente vai dizer que esse conjunto G é um grupo finito. E aí a gente vai denotar por esse símbolo, essas duas barras G, o número de elementos que esse conjunto possui. E esse número de elementos vai ser chamado de ordem do grupo G. Então o que é a ordem de um grupo? A ordem de grupo é simplesmente o número de elementos que esse conjunto contém. Essa ordem também pode ser chamada de cardinalidade de G. Quando esse conjunto não for finito, a gente vai dizer então que o grupo é um grupo infinito. Bom, então alguns exemplos desse conceito são os seguintes. Se eu pego o conjunto Zm, a gente já viu com operação de soma, esse conjunto é sempre um grupo. E é um grupo finito. Quantos elementos vão ter aqui? A quantidade de elementos vai ser exatamente esse número m que está aparecendo aqui. Então, para qualquer m maior do que 1, conjunto Zm com operação de soma é um grupo e um grupo finito. De ordem o quê? Exatamente esse número m. O grupo SN, que é o grupo simétrico em n elementos, ou o grupo de todas as permutações que eu posso fazer nos números de 1 até n, também é um grupo finito e a quantidade de elementos vai ser o quê? O número de permutações que eu posso fazer de n elementos é exatamente n fatorial. Então ele é um grupo finito com n fatorial elementos. Já o grupo dos inteiros com a soma, ele é um grupo infinito. Por quê? Porque o conjunto dos inteiros admite infinitos elementos. Então no estudo de teoria de grupos, a gente tem uma separação extremamente importante em se você está estudando um grupo com uma quantidade finita de elementos, se você está estudando um grupo finito ou um grupo infinito. No caso de grupos finitos, a gente consegue determinar muitas propriedades desse grupo a partir dessa quantidade de elementos que ele possui. Então, muita informação pode ser obtida a partir desse número m aqui. A gente vai ver alguns exemplos de informações que eu posso tirar do grupo G só analisando a ordem dele no caso de um grupo finito. Mas, independente da gente estar lidando com grupos finitos ou infinitos, uma ferramenta extremamente importante para tentar entender um grupo G qualquer é o conceito de um subgrupo. O que vem a ser um subgrupo? Para eu definir um subgrupo, primeiro eu vou começar com um grupo G qualquer. Eu vou pegar um subconjunto não vazio desse G, então eu vou pegar um H contido em G não vazio. Ele vai ser chamado de subgrupo de G quando eu pegar o H com a mesma operação que o conjunto G e isso satisfizer a definição de grupo. Então aqui novamente, análogo ao caso de anéis, quando a gente viu o anel, a gente viu que se eu tenho um anel A como operação de soma e multiplicação, se eu pego um subconjunto B dentro de A, eu posso falar de B com as mesmas operações também ser um anel. E aí a gente diz que ele é um subanel. Então no caso de grupo é a mesma coisa, eu vou pegar um conjunto não vazio dentro dele, se ao restringir a operação do grupo somente para os elementos do H, esse par satisfizer a definição de grupo, eu vou dizer então que o H é um subgrupo de G. Aqui novamente, como no caso de anéis, a gente tem uma condição que contorna essa definição, porque a princípio aqui na definição, o que eu tenho que fazer? Eu preciso verificar se o conjunto H com a operação de G é um grupo. Mas relembrando a definição de grupo, qual que é? G como operação asterisco é grupo quando, primeiro, para todos x, y e z no conjunto G, vale que x operado com y operado com z é a mesma coisa que x operado com y operado com z. Segundo, existe um elemento que a gente vai denotar por e em G, tal que x operado com e é igual a x, que é igual a e operado com x, para todo x em G, que é o chamado de elemento neutro. E terceiro, para cada elemento x que eu pego em G, eu consigo encontrar um y ainda no conjunto G, tal que acontece o quê? X operado com y dá e, que é a mesma coisa que y operado com x. Então, se o meu conjunto G satisfaz essas condições, ele é um grupo. Então, se eu quero olhar se o H é subgrupo, eu teria que ver se ele satisfaz essas mesmas propriedades. Só que essa primeira propriedade, ela funciona independente dos elementos que eu pego no conjunto G. Se ela funciona independente dos elementos de G, ela tem que valer também independente dos elementos de H. Então, essa propriedade, por ser verdadeira em todo o conjunto G, também é verdadeira dentro do conjunto H. Então, a princípio, eu precisaria verificar se o H satisfaz a condição 2
E condição 3, que é ele possui elemento neutro e possui inverso. Além disso, eu preciso garantir o que? Se eu pego dois elementos x, y em H, se eu opero x com y, o resultado ainda tem que estar dentro do conjunto H. Então, para mostrar que ele é grupo, a princípio eu tenho que garantir essa condição, a condição 2 e a condição 3. Só que a gente tem uma proposição que garante tudo isso verificando simplesmente duas condições, que é a seguinte proposição. Seja G, então, um grupo. Se eu pego um subconjunto não vazio H dentro de G, ele vai ser subgrupo de G quando? Se e somente se, primeiro, o inverso do X pertence a H para qualquer elemento que eu pego no H. E segundo, se eu pego dois elementos de H e opero, o resultado continua dentro do H. Então, se o conjunto satisfizer essas duas condições, ele vai ser um grupo. Então, para verificar que ele é grupo, basta checar essas duas condições, que é para todo X que eu pego no conjunto H, o inverso de X também está no conjunto H, e se eu pego dois elementos do conjunto H, X operado com Y também está no conjunto H. Bom, então como é que a gente prova esse resultado? Como isso é um resultado do tipo se, somente se, eu preciso provar duas coisas. Precisamos mostrar o que? Se H é subgrupo, então x a menos 1 pertence a H para todo x em H. Segundo, x operado com y pertence a H para todos x e y em H. E segundo, que se, primeiro, x a menos 1 pertence a H para todo x em H. E segundo, x operado com y pertence a H para todos x e y em H. Então, H com operação de G satisfaz a definição de grupo. Então, preciso mostrar essas duas condições. Dessas duas condições, a primeira condição ela é imediata. Por quê? Se eu estou admitindo que H é subgrupo, então significa que H com operação de G é grupo. Mas para isso aqui ser grupo, essa operação tem que ser uma operação binária no conjunto H, ou seja, essa condição 2 é automaticamente verdadeira. Além disso, se ele é grupo, todo elemento de H precisa ter um inverso. Então, a condição 1 também é verdadeira no conjunto H. Então, se eu suponho que H é subgrupo, essas duas condições são verdadeiras simplesmente da definição de subgrupo. Então, a prova de 1 é simplesmente uma consequência da definição de subgrupo. Vamos provar a afirmação 2, então. A 2 é o quê? É a gente admitir que essas duas condições são verdadeiras no conjunto H e tentar mostrar que H, com uma operação de G, é um grupo. Então, da condição 2i, segue que a operação asterisco é uma operação binária no conjunto H. Além disso, do fato de G ser grupo, significa que a operação asterisco ela é uma operação associativa no conjunto G, logo, ela também é associativa no conjunto H. Vamos escrever isso então. Como G com operação asterisco é grupo, então a operação asterisco é associativa no conjunto G, como H está contida em G, ela também é associativa no conjunto H. Então, falta mostrar simplesmente o quê? Que o elemento neutro do conjunto G pertence ao conjunto H. Mas para ver isso, o que a gente tem? Por hipótese, H é um subconjunto não vazio. Então, como H é diferente de vazio, seja X pertencente ao conjunto H. Daí o que a gente tem? Agora, de 2i, que é essa condição aqui que diz que x operado com y está em H, independente de quem sejam os elementos que eu pego no conjunto H, o que a gente tem? Segue que o quê? Se eu opero x com o inverso de x, isso ainda pertence ao conjunto H. Por quê? Porque x está no conjunto H e x a menos 1 também está no conjunto H. Isso daqui, né? Pois x a menos 1 pertence ao conjunto H. Assim, o que a gente tem? E, que é o resultado de x operado com x a menos 1, está no conjunto H, isto é, E pertence ao conjunto H. Portanto, H com operação asterisco é grupo, ou seja, H é um subgrupo de G, que era exatamente o que a gente queria. Que essa condição I aqui já está dizendo que todo elemento de H tem inverso ainda no conjunto H. Então a única coisa que faltava a gente garantir era realmente a presença do elemento neutro dentro do conjunto H. Então toda vez que eu for tentar verificar se um conjunto é subgrupo ou não, basta verificar que ele satisfaz essas duas condições. Essas duas condições ainda podem ser unidas numa única condição, que é você escrever x operado com y menos 1 pertence ao conjunto H para todos
x e y no conjunto H. A verificação de que essas duas condições podem ser resumidas nisso daqui fica como um exercício. Então vamos ver alguns exemplos dessa proposição. Primeiro, se eu tenho um grupo G qualquer, eu sempre consigo definir dois subgrupos nesse conjunto que vão ser um subgrupo que contém somente o elemento neutro de G e o outro todo o conjunto G. Então se eu pego o H contendo somente o elemento neutro ou o H sendo igual a todo o conjunto G, isso sempre vai ser subgrupo e eles são chamados de subgrupos triviais. Se eu pego agora o conjunto dos inteiros com a soma, então, se eu pego o conjunto H igual a mz com esse m maior do que 1, lembrando, né, mz é o conjunto dos números na forma mk com k, um número inteiro qualquer, isso sempre vai ser um subgrupo do conjunto G. Como é que eu posso verificar isso? Na demonstração dessa proposição, concluir que ele é subgrupo, a gente precisava chegar à conclusão que o elemento neutro tem que estar dentro desse conjunto H. Então, se o elemento neutro de G não tiver em H, eu posso já automaticamente dizer que esse conjunto não é subgrupo. Então, a primeira coisa em geral para fazer é o que? Verificar se o elemento neutro da operação está lá. Aqui, como eu estou pegando o conjunto Z com a operação de soma, o elemento neutro da soma é o zero, e zero pode ser escrito como sendo sempre um múltiplo de m. Então, como zero é igual a m vezes zero, então zero sempre vai pertencer ao conjunto H. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um elemento qualquer do conjunto H e mostrar que o inverso desse elemento está lá. Aqui eu usei essa notação do menos 1 só para facilitar, mas essa condição tem que ser entendida no contexto da operação do meu grupo G. Como no caso ali o meu grupo é um grupo aditivo, eu não vou escrever x é menos 1, mas eu vou pegar o quê? O oposto de um elemento x qualquer. Então, dado o x no conjunto mz, então existe um certo número k nos inteiros, tal que o x é m vezes k. Agora, quem que é o oposto de um elemento x na operação de z? É simplesmente multiplicar esse x por menos 1. Agora, o menos x, que vai ser simplesmente menos mk, que eu posso escrever como sendo m que multiplica menos k. Isso aqui continua sendo um múltiplo de m por um número inteiro, logo pertence ao conjunto mz. Então, menos x pertence ao conjunto mz para todo x que eu pego no conjunto mz. Por último, o que eu vou fazer? Vou pegar dois elementos quaisquer desse conjunto e vou tentar mostrar que quando eu opero eles segundo a operação do grupo, o resultado ainda está lá. Finalmente, sejam x e y elementos do meu conjunto mz, então existem k e l números inteiros, tais que x é m vezes k e y é igual a m vezes l. Então, se eu opero esses dois, o que vai ficar? A operação é a operação de soma, então isso é mk mais ml, que eu posso pôr m em evidência, que é k mais l. E isso continua sendo um múltiplo inteiro de m, logo pertence ao conjunto mz. E aí, portanto, h igual a mz é de fato um subgrupo do grupo dos inteiros com a soma. Um outro caso, vamos pegar o conjunto Z8, as classes de equivalência módulo 8. Nesse conjunto Z8 eu vou chamar de G o conjunto formado por quem? Somente pelo 1 barra, 3 barra, 5 barra e 7 barra. O que tem de especial nesse conjunto? Se a gente olhar o MDC de cada um desses números aqui com 8, esse MDC é sempre 1, ou seja, cada um desses elementos aqui é inversível na multiplicação em Z8. Quem que é o inverso do 3 barra? O inverso do 3 barra é ele mesmo, né? Porque 3 vezes 3, 9. Em Z8 é a mesma coisa que 1. O inverso do 5 é ele mesmo, porque 5 vezes 5, 25, que dá 24 mais 1, ou seja, também dá 1. E o inverso do 7 vai ser ele mesmo, porque 7 vezes 7 é 49, que é 48 mais 1. Então esse conjunto, todos esses elementos são inversíveis. Quando eu multiplico quaisquer dois elementos aqui, se eu multiplico 3 vezes 5 dá 15, que no Z8 é a mesma coisa que 7. 3 vezes 7 é 21, que é o 5. 7 vezes 5, 35, que é o 3. E aí, isso daqui vai ser sempre um grupo. Então, G com a operação de multiplicação é grupo. Esse grupo tem exatamente 4 elementos. E o que acontece? Se eu pego o conjunto formado por 1 barra e 3 barra, ele vai ser sempre um subgrupo desse conjunto. Por quê? Primeiro, o inverso do 3 barra é ele mesmo, então, e o inverso do 1 barra é ele mesmo. A primeira condição, a condição I, está satisfeita aqui sempre. A condição 2 diz o quê? Eu tenho que fazer todas as multiplicações. Mas aqui eu só posso multiplicar o 1 por ele mesmo, o 3 por ele mesmo, que dá 1, ou o 3 por 1, que dá o 3. Então a condição 2 também é verdadeira. Esse conjunto é sempre subgrupo. O mesmo acontece com o conjunto formado por 1 barra e 5 barra, e o mesmo para o 1 barra e o 7 barra. Então esses conjuntos aqui sempre vão ser subgrupos dentro desse conjunto. E aqui, por exemplo, é impossível
preciso achar um conjunto H contido em G que é subgrupo e de modo que o H tenha 3 elementos. A justificativa desse fato a gente vai ver um pouco mais para frente, mas isso está relacionado com o fato de que 3 não é um divisor de 4. No caso de grupo finito, só vai ser possível existir um subgrupo se a quantidade de elementos desse subgrupo for um divisor da ordem do grupo. Mas esse é um resultado que a gente vai ver mais para frente ainda. Bom, um último exemplo, vamos pegar o grupo aditivo das matrizes 2x2 com entrada nos reais. Vamos mostrar que o conjunto formado pelas matrizes da forma AB, CD, matriz de M2, de modo que o A mais D é 0, esse conjunto é um subgrupo de M2 de R. Então, para fazer isso, o que eu preciso fazer? Primeiro, mostrar que esse conjunto é não vazio, e aí eu posso fazer isso verificando se o elemento neutro desse grupo pertence a esse conjunto. No caso do grupo das matrizes 2x2 com a soma, o elemento neutro é a matriz nula, e depois eu preciso pegar um elemento qualquer daqui e mostrar que o oposto dele também está aqui dentro, e se eu pego dois elementos e opero, o resultado ainda está aqui dentro. Primeiro, qual que é a condição que define esse conjunto H? Ele é formado por matrizes, de modo que quando eu somo esses dois elementos da diagonal principal, isso dá 0. Então, se eu quero verificar se o elemento neutro está aqui ou se qualquer elemento está aqui dentro, eu tenho que verificar se ele satisfaz essa condição. Então, primeiro, a matriz 0, 0, 0, 0 pertence ao conjunto H, porque se eu somo a diagonal principal, essa soma dá 0. Logo, o conjunto H é diferente de vazio. Agora, vamos pegar um elemento qualquer desse conjunto, seja A uma matriz no conjunto H. Logo, essa matriz A vai ser uma matriz do tipo XYZT com x mais t igual a 0. Agora, como é que eu acho o oposto no conjunto M2? O oposto no conjunto M2 é simplesmente multiplicar essa matriz toda por menos 1. Então, eu vou multiplicar essa entrada por menos 1, menos 1 e menos 1 aqui. Se x mais t dá 0, se eu multiplicar isso tudo por menos 1, o resultado continua dando 0. Agora, o menos A, então, vai ser a matriz menos x, menos y, menos e e menos t. E daí, se eu pego menos x, menos t, isso é a mesma coisa que menos x mais t é 0, então isso aqui dá 0. Com isso, a matriz menos A pertence ao conjunto H. E aí, por último, sejam A e B elementos do conjunto H. Daí, A é uma matriz do tipo XYZT com x mais t igual a 0 e B é uma matriz do tipo alfa, beta, gama, delta com alfa mais delta igual a 0. Logo, se eu opero esses dois elementos aqui com a mesma operação do grupo G, ou seja, com a mesma operação do grupo de matrizes aqui, que é o grupo que é a operação da soma, se eu faço a matriz A mais B, isso vai ser o quê? Vou somar entrada por entrada. Então, essa soma vai dar o quê? X mais alfa, Y mais beta, Z mais gama e T mais delta. Para eu poder falar que essa matriz pertence ao conjunto H, eu preciso ver se esse elemento somado com esse dá 0. Então, a soma é isso daqui, e quando eu faço x mais alfa somado com t mais delta, como eu estou somando números reais, eu posso reorganizar essa soma e escrever x mais t mais alfa mais delta. Mas, por hipótese, x mais t é 0, alfa mais delta também é 0. Então, esse é 0 mais 0, que é simplesmente 0. Logo, A mais B pertence ao conjunto H. Portanto, H de fato é um subgrupo do conjunto das matrizes M2 de R, uma soma, que era o que a gente queria. Bom, com o objetivo de simplificar um pouco a notação de grupo, para facilitar na hora da gente fazer as contas, eu vou trocar essa operação aqui por uma notação de multiplicação por um ponto e vou também omitir esse ponto. Então, ao invés de escrever G com operação asterisco grupo, eu vou simplesmente escrever que G com uma operação de ponto é grupo, e aí com isso, dados dois elementos x e y no conjunto G, ao invés de escrever x asterisco y, eu vou escrever x ponto y ou ainda simplesmente xy. Mas sempre lembrando, né, essa operação que está aparecendo aqui é a operação que está definida que torna esse conjunto G um grupo. Essa operação pode ser uma operação multiplicativa, pode ser uma soma, pode ser uma composição de funções. Eu posso estar pegando xy funções e essa operação aqui é uma composição. Só que ao invés de escrever f composta com g, eu vou escrever simplesmente fg. Então, isso é simplesmente para deixar a escrita mais limpa.
menos carregada. E aí eu vou dizer simplesmente que G é um grupo. Então toda vez que for dito que um conjunto G é grupo, está subentendido que ele tem uma operação que torna ele grupo e que eu estou adotando essa notação multiplicativa, que eu vou omitir esse símbolo da operação que está definida no conjunto G. Bom, e aí qual que é uma das importâncias desse conceito de subgrupo? É que a partir desse conceito eu posso definir uma relação de equivalência no conjunto G. Como que vai ser essa relação de equivalência? Dados G, um grupo, se eu pego H contido em G um subgrupo, a gente vai definir o quê? Eu vou dizer que x está relacionado com y quando x a menos 1 operado com y pertence ao conjunto H, isso para quaisquer x e y no conjunto G. Então, observa, aqui a ordem que eu estou escrevendo é o quê? É o inverso do x operado com y. Lembrando, num grupo, a operação dele não precisa ser comutativa. Então, escrever x a menos 1 operado com y, isso não é necessariamente igual a y operado com x a menos 1. Então tem que prestar atenção em qual que é a notação que eu estou usando. No caso aqui, a notação nossa é x a menos 1 operado com y. Dependendo do texto, pode aparecer essa mesma relação, mas definida como y operado com x a menos 1. Ou seja, o inverso está aqui do outro lado. Então, se eu defino isso desse jeito, x está relacionado com y quando o inverso do x operado com y pertence ao conjunto H. Primeiro, essa condição til aqui que a gente definiu vai ser uma relação de equivalência. E segundo, se eu pego um elemento A qualquer do conjunto G, o que vai ser a classe de equivalência que esse A vai determinar? A classe de equivalência dele vai ser determinada como? Simplesmente pegando esse elemento A e operando com todos os elementos do conjunto H. Então, a classe de equivalência do A ela é simplesmente dada como sendo o conjunto AH, que é o quê? Que é o conjunto de todos os Azinhos operados com um H, onde H é um elemento qualquer dentro desse subgrupo H. Então, essa condição define uma relação de equivalência e as classes de equivalência vão ser simplesmente pegar elementos do grupo G e operar com todos os elementos contidos dentro do subgrupo H. Bom, então vou mostrar que essa condição de fato define uma relação de equivalência, depois a gente determina a classe de equivalência dela. Então, prova primeiro para 1. Para eu mostrar que essa condição é uma relação de equivalência, o que eu tenho que fazer? Eu preciso mostrar que x está relacionado com x para todo x no grupo G, depois que se x está relacionado com y, então o y está relacionado com x, e terceiro é que se x está relacionado com y e y está relacionado com z, então x está relacionado com z. Vamos mostrar essas condições então. Então, primeiro, dado x um elemento qualquer de G, o que a gente tem? Quando é que eu sei que um elemento está relacionado com o outro nessa relação que a gente está definindo? O x está relacionado com y quando? Quando eu opero o inverso do primeiro com o segundo e o resultado pertence ao conjunto H. Se eu quero verificar se o x está relacionado com o x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que operar o inverso do primeiro com o segundo e saber esse resultado pertence ao conjunto H. Agora, o que é o inverso do x operado com x? Isso aqui é sempre o elemento neutro, independente de quem seja o x. E como H é subgrupo, o neutro tem que estar dentro do conjunto H sempre. Então, primeiro, dado um x pertencente a H, como H é subgrupo, então o elemento neutro pertence a H e o elemento neutro eu posso sempre escrever ele como sendo x a menos 1 operado com x. E isso daqui sempre está no conjunto H. Mas se x a menos 1 operado com x está no H, significa então o quê? Logo, x está relacionado com x, que era o que a gente queria. Agora, suponha que x está relacionado com y. O que eu quero fazer? Eu quero mostrar que y está relacionado com x, mas quando é que isso aqui é verdade? Voltando para a relação, é o quê? É o inverso do primeiro com o segundo. Então, y está relacionado com x, eu preciso ver se o inverso do primeiro, y menos 1, operado com x, ainda pertence ao conjunto H. É isso que eu quero tentar determinar. Mas se x está relacionado com y, o que a gente tem? Então eu sei que x a menos 1 operado com y pertence a H. Isto é, x a menos 1 operado com y é um certo L, onde se L pertence ao conjunto H. E aí, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar no y a menos 1 com x. Então eu preciso manipular essa expressão para tentar chegar nisso. Mas o que eu sei? L está no conjunto H, H é subgrupo, o inverso do L também tem que estar no conjunto H. Sim, L a menos 1 pertence a H. E quem que é L a menos 1? L a menos 1 vai ser o x a menos 1
y inverso. Mas como é que eu calculo o inverso de um produto de elementos num grupo? É produto dos inversos na ordem trocada. Então isso aqui é o inverso do y operado com o inverso do segundo. Só que o inverso do inverso é o próprio elemento, então isso fica y a menos 1, x. E o inverso do L está no conjunto H, isto é, y menos 1x pertence a H, logo y está relacionado com x. Por último, suponha que x está relacionado com y e y está relacionado com certo z. Aonde eu quero chegar? Quero chegar no x relacionado com z. Mas o que é x relacionado com z? É o inverso do primeiro operado com o segundo, tem que estar no conjunto H. Então, se o x está relacionado com y, significa o quê? Que o inverso do primeiro operado com y pertence ao conjunto H. Se o y está relacionado com z, significa o quê? Que o inverso do y operado com z também está no conjunto H. Só que H é subgrupo. Se ele é subgrupo, se eu pego dois elementos quaisquer desse conjunto e opero, o resultado tem que continuar dentro desse conjunto. Assim, x a menos 1 operado com y, operado com y, a menos 1 operado com z, tem que pertencer ao conjunto H. Só que isso daqui é o quê? Posso agrupar esses parênteses desse jeito e escrever x a menos 1, y a menos 1, z pertence ao conjunto H, y operado com y a menos 1, isso aqui é o elemento neutro operado com qualquer outro não muda, então não preciso reescrever ele, posso escrever simplesmente x a menos 1, z pertencente ao conjunto H. Mas x a menos 1, z pertence a H significa o quê? Que o elemento x está relacionado com o z. E então, x está relacionado com z. Portanto, a relação definida, a relação TIL, é, de fato, uma relação de equivalência em G. E aí isso prova a primeira afirmação. Bom, agora falta mostrar o quê? Se eu pego um elemento A qualquer, a classe de equivalência do A vai ser simplesmente esse conjunto daqui. Então, seja A um elemento qualquer do conjunto G. O que é a classe do A? A classe do A é o conjunto de todos os x que estão no conjunto G, tais que o quê? X está relacionado com esse elemento A. E aí eu quero mostrar que essa classe é igual a simplesmente ao conjunto AH. Como eu quero mostrar uma igualdade de conjuntos, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar que o primeiro conjunto está contido no segundo e depois o contrário. Então, para mostrar a primeira inclusão, vamos pegar um elemento dessa classe A barra. Então, seja x no conjunto A barra. Daí, o que a gente sabe? Se ele está na classe de equivalência do A, significa que o x está relacionado com esse A. Ou seja, pela definição da minha relação, o x a menos 1 operado com A tem que pertencer ao conjunto H. Logo, existe um elemento L no conjunto H, tal que o quê? Tal que x a menos 1 operado com A é igual a esse L. E aí, se eu isolo esse x, eu posso escrever o quê? X igual a L é menos 1, onde esse L é menos 1 é o quê? É um elemento do conjunto H. Lembrando, L está no conjunto H, H é subgrupo, então ele tem que conter o inverso, ou seja, esse L é menos 1 pertence ao conjunto H. Mas aí o que aconteceu? O X é um elemento da forma A que multiplica por alguém do conjunto H. Então, com isso, o X pertence ao conjunto AH. E aí a gente tem a primeira inclusão. Agora, pega um elemento qualquer y dentro do conjunto AH. Então, se o y está no conjunto AH, ele é um azinho operado com alguém de H. Logo, existe um certo T no conjunto H, tal que o y é A operado com T. Mas isso significa o quê? Daí, eu posso isolar esse T aqui, operando com o inverso do A dos dois lados, e escrever o quê? A menos 1y é igual a um T que está no conjunto H. Mas se o inverso do A operado com y está no conjunto H, significa o quê? Significa que o A está relacionado com o Y. Mas se o A está relacionado com o Y, então o Y pertence à classe de equivalência do A. Mas onde é que estava esse Y? Ele estava no conjunto AH. Então, todo elemento do conjunto AH está na classe do A e todo elemento que está na classe do A também está no conjunto AH. Portanto, a classe do A é simplesmente o conjunto AH, que era o que a gente queria. Então, se eu tenho G um grupo qualquer e H um subgrupo de G, eu sempre posso definir uma relação de equivalência com esse conjunto H e as classes de equivalência dessa relação vão ser determinadas a partir desse conjunto H, fazendo a operação de um elemento qualquer de G com os elementos do conjunto H. Esse conjunto AH aqui ele é chamado de classe lateral à direita módulo o conjunto H. À direita por quê? Porque eu estou operando o elemento A do lado direito dos elementos do conjunto H. Se ao invés de definir a relação com x a menos 1, y, eu tivesse definido com y
x a menos 1, as classes laterais ficariam agora, na verdade, classes do tipo HA. Então, existe uma diferença. Definir a relação como x a menos 1 y vai implicar em classes de equivalência do tipo AH, e definir a relação de equivalência do tipo y, x a menos 1, vai implicar em classes de equivalência do tipo HA. Não é obrigatório que a classe AH seja igual à classe HA, mas o que a gente vai ver é que, independente delas serem iguais ou não, esses dois conjuntos sempre vão ter a mesma quantidade de elementos. Antes da gente ver alguns exemplos de como calcular essas classes, vamos ver um último resultado, que é o seguinte. Seja H um subgrupo de um grupo G, então duas classes laterais quaisquer, módulo subgrupo H, vão ser subconjuntos de G que vão possuir a mesma cardinalidade, ou seja, a mesma quantidade de elementos. Então, se eu pego uma classe AH e uma classe BH, esses dois conjuntos têm exatamente a mesma quantidade de elementos. Se esse conjunto aqui for infinito, esse aqui também é infinito. Se esse aqui for finito e contiver uma quantidade K de elementos, esse aqui também vai ser finito e contém uma quantidade K de elementos. E aí uma consequência dessa proposição é o que? Se quaisquer duas classes laterais têm a mesma cardinalidade e eu obtenho as classes laterais fazendo todas as possíveis operações do tipo AH, eu posso pegar a classe lateral EH, que é o quê? Que é o conjunto E operado com L, onde L é um elemento qualquer de H. Só que se é o elemento neutro, E operado com L é sempre L, ou seja, isso é sempre H. Então, a classe EH vai ter a mesma quantidade de elementos que o conjunto H, mas a classe EH tem a mesma quantidade de elementos que qualquer outra classe AH. Então, na verdade, todas essas classes laterais vão ter tantos elementos quanto forem o quê? Os elementos do conjunto H, ou seja, quanto valer a ordem do conjunto H. Então, é a ordem do subgrupo H que vai determinar quantos elementos que essa classe de equivalência vai ter. Bom, então como é que eu mostro que eles possuem a mesma cardinalidade, ou seja, a mesma quantidade de elementos? Eu vou mostrar isso construindo uma função f de uma classe AH para uma classe BH qualquer, de modo que o quê? Que essa função seja bijetora. Por quê? Se ela for bijetora, significa o quê? Ela tem que ser injetora e sobrejetora. Se ela é sobrejetora, significa o quê? Todo elemento do contradomínio é imagem de alguém no domínio. E se ela é injetora, significa o quê? Elementos distintos no domínio têm que ser levados para coisas distintas no contradomínio. Então, se eu tiver mais elementos aqui do que eu tenho aqui, eu não vou conseguir levar todos esses elementos em coisas distintas. Então, esse conjunto H tem que ter pelo menos a mesma quantidade de elementos que esse conjunto de K. E se eu tiver mais elementos aqui do que eu tenho aqui dentro, vai acabar sobrando alguma coisa aqui. Então, se eu conseguir construir essa função bijetora, significa o quê? Esse conjunto aqui e esse daqui vai ter que ter exatamente a mesma quantidade de elementos. Então, dadas duas classes quaisquer, AH e BH, vamos mostrar que sempre é possível definir uma função bijetora f de AH para BH que é bijetora. Então, para isso, defina f da classe lateral do A para a classe lateral do B como a f aplicada num elemento da forma AH. O que é o conjunto A operado com H? É o conjunto de todos os elementos da forma AL, onde esse L pertence ao conjunto H. O que é o conjunto BH? É o conjunto de todos os elementos da forma BT, onde T pertence ao conjunto H. O que muda de um conjunto para o outro é o que? É se eu estou multiplicando por A ou por B. Então, o que eu vou fazer com esse elemento AH? Eu vou levar ele para quem? Eu vou manter esse mesmo elemento H, eu só vou trocar o que está multiplicando aqui na frente. Então, como é que eu vou definir essa função? Em vista dessa condição aqui, que a única coisa que muda de um elemento para outro, de fato, é quem eu estou multiplicando. Se eu pego um elemento AL qualquer, eu vou levar isso para BL, onde esse L está no conjunto H. E aí, a gente precisa mostrar que essa função é uma função bijetora. Então, primeiro, eu preciso mostrar que ela é injetora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois elementos do domínio e supor que a f aplicada nesses elementos dá o mesmo resultado. Então, sejam a L1 e a L2 pertencentes ao conjunto AH, tais que o quê? A f aplicada no A L1 é igual a f aplicada no A L2. Eu quero chegar à conclusão que esses dois elementos aqui são iguais. É isso que eu quero mostrar. O que a função f faz com esse elemento AL1? Ele vai transformar em BL1. O que ela faz com AL2? Transforma em BL2. Só que G é grupo.
Então eu posso operar dos dois lados aqui com o inverso do B e escrever o quê? B a menos 1, BL1 igual a B a menos 1, BL2. B a menos 1 com B é o elemento neutro operado com L1 é o próprio L1. B a menos 1 com B é o elemento neutro operado com L2 é o próprio L2. Então a minha conclusão é o quê? Que L1 é igual a L2. Mas se L1 é igual a L2, esses dois valores aqui são iguais, ou seja, a L1 é igual a L2. E então a L1 é igual a L2. Isto é, F é injetora. Agora eu preciso mostrar que essa função também é sobrejetora. Mostrar que ela é sobrejetora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um elemento qualquer do contradomínio e mostrar que existe alguém no domínio que, se eu aplicar a função nele, dá o valor que eu escolhi. Agora, seja Pt um elemento pertencente ao contradomínio, que é o conjunto BH. O que eu quero fazer? Eu quero encontrar alguém no domínio, eu quero encontrar um x no conjunto AH, de modo que a f aplicada nesse x dê o b vezes t. Só que se o x está no conjunto AH, esse x precisa ser alguma coisa do tipo A multiplicado por um certo elemento L. E eu quero o quê? Eu quero que a f no A operado com L dê o B operado no T. Mas o que é F operado no AL? É simplesmente o B vezes L. E eu quero que isso seja igual a B vezes T. Logo, basta o quê? Tomar L igual a T. Ou seja, basta tomar o X, na verdade, sendo quem? A vezes T. Então, dado um B vezes T no conjunto BH, tome A, T, um elemento do conjunto AH. Eu posso fazer isso porque esse T pertence ao conjunto H. Então, eu posso pegar também o AT, vai pertencer então ao conjunto AH. E então, AF aplicado nesse elemento AT é simplesmente o B que multiplica T. Logo, F é sobrejetora. Portanto, ela é bijetora. E com isso, os conjuntos AH e BH possuem exatamente a mesma quantidade de elementos. E essa quantidade é o quê? Simplesmente a ordem do conjunto H, ou seja, a mesma quantidade de elementos que o conjunto H. Então, se esse conjunto H tiver infinitos elementos, todas as classes laterais vão ter também infinitos elementos. Se ele tiver finitos elementos, todas as classes laterais vão ter uma quantidade finita e igual à quantidade do conjunto H. Bom, vamos então ver alguns exemplos de aplicação desse resultado nos seguintes casos. Vamos pegar o G, um grupo multiplicativo formado pelos elementos 1, menos 1 e menos i, aonde o i quadrado vale menos 1, ou seja, i é um número complexo. Vamos pegar o conjunto H formado por 1 e menos 1. Esse conjunto é subgrupo de G porque o inverso multiplicativo do 1 é o 1, o inverso multiplicativo do menos 1 é o próprio menos 1. Se eu multiplico esses dois elementos, o resultado é sempre um deles. Então esse conjunto realmente é um subgrupo. Quais vão ser as classes laterais? Como é que eu acho as classes laterais? Voltando aqui nessa proposição, né, as classes laterais vão ser obtidas como? Eu vou pegar um elemento qualquer do G e vou multiplicar ele por todos os elementos do conjunto H. Vou fazendo isso até achar todas as possíveis classes. Lembrando, isso é uma relação de equivalência, então vale todas as propriedades que a gente sabe de relação de equivalência e de classe de equivalência. Não significa que duas classes de equivalência ou têm interseção vazia ou elas são exatamente iguais. E quando eu uno todas as classes de equivalência, o que eu obtenho é todo o conjunto no qual ela foi definida. No caso, todo o grupo G. E se a gente pega essa proposição que diz o quê? Duas classes laterais vão ter sempre a mesma quantidade de elementos, e essa quantidade vai ser igual ao do conjunto H. Usando isso, nesse caso aqui, que a gente tem, como H é um conjunto com dois elementos, todas as classes laterais vão ter exatamente dois elementos. Então, quais vão ser as classes? Uma primeira classe é sempre a classe do elemento neutro. Então, vou pegar o elemento neutro aqui, eu estou olhando isso para um grupo multiplicativo, o elemento neutro é o 1. Então, uma classe é sempre o 1H, que é o próprio conjunto H. A outra classe é o quê? Pega um outro elemento. Eu vou pegar o menos 1? Não vou por quê? Porque o menos 1 já está dentro do conjunto H. Então, lembra, se eu faço a interseção da classe AH com a classe BH, isso é vazio ou elas são exatamente iguais. Se tiver um elemento em comum aqui, se a interseção for diferente de vazia, elas vão ser exatamente iguais. Como o menos 1 já está aqui, eu não preciso olhar para a classe dele. O próximo elemento, então, é quem? É o i. Então, eu tenho a classe do IH, que é o quê? Fazer i operado com L, onde L está dentro do conjunto H. Agora, quem que é o meu conjunto H? É o 1 e o menos 1. Então, se eu faço i operado com L, vai ser o quê? I multiplicado por 1, que é o próprio i, e i multiplicado por menos 1, menos i. Agora, se eu olho para esses dois conjuntos, eu tenho o quê? Todos os possíveis elementos do conjunto G. Então, nesse caso aqui, vão existir somente duas classes laterais, que vão ser o conjunto H e o conjunto IH.
Aqui, se a gente tivesse olhado, ao invés do conjunto AH, eu tivesse olhado para o conjunto HA, como é que ia ficar? Eu ia continuar tendo a classe do H, porque tanto faz multiplicar o neutro aqui ou o neutro do lado de cá. E se eu olho agora para o conjunto HI, eu vou ter todas as operações do tipo L com I, onde L está no conjunto H. Que isso aqui de novo ia dar o I e o menos I. Então, nesse caso particular, essas duas classes são iguais. Mas elas são iguais por quê? Porque esse grupo aqui, ele é um grupo comutativo. Quando o grupo for comutativo, tanto faz eu olhar para a classe AH ou a classe HA. No caso comutativo, isso aqui vai ser igual se G é comutativo. Se não for comutativo, isso daqui não é verdade. Essa igualdade entre as classes AH com a classe HA só vale se o grupo G for comutativo. Se não for, podem acontecer diferenças. Em outro caso, pega o grupo multiplicativo dos reais, menos o zero. Pega o conjunto H formado por todos os números estritamente positivos. Então, esse conjunto é subgrupo de R. Como é que eu posso ver isso? Primeiro, grupo multiplicativo dos reais, o elemento neutro é o 1. E o 1 é maior do que 0, logo o 1 pertence ao conjunto H. Agora, pega um x qualquer no conjunto H. Se ele está no conjunto H, ele é maior do que 0. E o inverso multiplicativo dele, no caso, como meu grupo é multiplicativo, o inverso é simplesmente 1 sobre x, também é maior que 0. Logo, 1 sobre x pertence ao conjunto H, independente de quem seja. E se eu pego dois elementos quaisquer no conjunto H, então o x é maior que 0 e o y é maior que 0, logo o produto de x com y também é maior que 0, e aí o produto de x com y pertence ao conjunto H. Então o conjunto formado por todos os números maiores do que 0 é um subgrupo do grupo multiplicativo dos números reais não nulos. Como é que vão ser as classes laterais aqui? Eu vou ter uma classe que é sempre a classe do 1H, que é o próprio conjunto H, e nesse caso aqui, como H é um conjunto infinito, todas as classes laterais também vão ser infinitas. Como é que eu acho as outras classes? Pego um número A qualquer, os reais menos o zero. Se eu olho para a classe AH, o que vai ser isso? Isso vai ser o conjunto de todos os elementos da forma A com L, onde esse L é um elemento do conjunto H. Agora, se o A é um número real qualquer, o que vai acontecer? H é o quê? O conjunto dos x reais não nulos, quando x é maior do que zero. Se esse A for maior do que zero, como L é sempre maior do que zero, esse produto todo é maior que zero. Então, se o A for maior do que zero, esse elemento vai continuar pertencendo sempre ao conjunto H, ou seja, isso aqui vai ser todo o conjunto H. Então, se o A é maior que zero, A vezes L é maior que zero, para todo L pertencente ao conjunto H, e aí a L sempre pertence ao conjunto H. Logo, essa classe vira próprio conjunto H. Então, o AH vai ser igual a H se o A for maior do que zero. Se o A for menor do que zero, A vezes L continua sendo menor do que zero. Isso aqui para qualquer número L que eu pego no conjunto H. E aí, o conjunto AH vai ser o conjunto dos números x não nulos, tais que x é menor do que zero. Isso, né, na hipótese do A sendo menor que zero. E aí, nesse caso, vão existir somente duas classes laterais, que é a classe do H e a classe do AH com A menor do que zero. Um último exemplo, vamos considerar o grupo simétrico S3, que é o quê? O grupo das permutações em 1, 2, 3. E aí eu vou chamar de a função, a abjeção que pega o 1 e leva no 2, o 2 para o 3 e o 3 para o 1. E B, a abjeção que leva o 1 para o 1, o 2 no 3 e o 3 no 2. Fica como exercício observar o quê? Então, se eu pego o conjunto formado pelos elementos A quadrado, B, BA e BA quadrado, isso vai dar exatamente o conjunto S3, onde aqui o E denota a função identidade, que leva 1 no 1, o 2 no 2, o 3 no 3, e A quadrado é simplesmente A composta com A. BA é B composta com A, e BA quadrado é B composta com A quadrado, que é A composta com A. Então, outro jeito de descrever os elementos do conjunto S3 é a partir dessas duas funções e da composição dessas funções. Vamos pegar agora o conjunto formado pela função identidade, pela função A, pela A composta com A. Esse conjunto vai ser um subgrupo de S3, porque E, o elemento neutro, composto com qualquer outro aqui, não faz diferença. A composta com A dá A quadrado, que é esse elemento. A composta com A quadrado vai ser o quê? Primeiro, o que é essa função A quadrado aqui?
LA composta com A, que vai ficar o quê? Lembrando, né, como é que eu faço isso? Isso vai ser de novo uma função de 1, 2, 3. Eu só preciso calcular as imagens. Como é que eu vou fazer? Eu começo calculando dessa função de fora aqui, pego 1, essa função manda 1 para onde? Para 2. Esse 2 eu uso para calcular nessa função aqui. Essa função pega o 2 e manda ele para o 3. Então ela vai pegar o 1 e mandar onde? No 3. O 2 vai para o 3 vai no 1. Então o 2 vai para o 1. E por último, o 3 vai ter que ir para o 2. O 3 vai no 1, o 1 vai no 2, então o 3 vai para o 2, de fato. Então a quadrado é isso daqui. Agora então o que é A com A quadrado? É 1, 2, 2, 3. 3, 1, composta com A quadrado, que é 1, 3, 2, 1, 3, 2. Isso de novo é uma função de 1, 2, 3. Vamos calcular as imagens. O 1 vai no 3, o 3 vai no 1. Então o 1 vai para o 1. O 2 vai no 1, o 1 vai no 2. Então o 2 vai no 2. O 3 vai para o 2. O 2 vai no 3, então o 3 vai no 3, que é exatamente a função identidade. Então, o inverso do A é o A quadrado e o inverso do A quadrado é o A. A mesma coisa que vai acontecer se a gente fizesse A quadrado com A. Isso aqui também vai dar a identidade. Então, o inverso do A é o A quadrado, o inverso do A quadrado é o A quadrado composta com A da identidade, A composta com A quadrado da identidade, A quadrado composta com A quadrado, isso fica a mesma coisa que A quadrado composta com A. Mas isso aqui a gente já sabe que dá identidade, então isso é identidade com A, que é o próprio A. Então, esse conjunto realmente é um subgrupo do grupo S3. E o que a gente tem? Como o H tem 3 elementos, todas as classes laterais vão ter que ter exatamente 3 elementos. E aqui, nesse caso, eu também vou ter somente 2 classes laterais. Mas vamos calcular elas. Então, eu tenho sempre a classe do EH, que é o próprio H. Agora, para achar outra classe, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro elemento do conjunto G que não pertença ao conjunto H. Então, eu posso pegar o B, BA ou BA quadrado. Vamos pegar o B, que é o mais simples. Então, se eu faço B operado com H, isso vai ser o quê? O conjunto de todos os elementos da forma BL, onde o L pertence ao conjunto H. Mas quem que é o meu conjunto H? H é a identidade A quadrado. Então, isso daqui é quem? É B operado com a identidade, B operado com A, B operado com A quadrado. Então, BH é simplesmente o quê? B operado com a identidade. O próprio B, BA. Eu vou denotar como BA mesmo e BA quadrado, que eram os últimos elementos do conjunto S3. Então, eu tenho 2 classes laterais, que é a classe do próprio H e essa outra classe aqui. Aqui também a gente poderia ter determinado quem que é a classe do H vezes B. O H vezes B vai ser a classe do B, do AB e a classe do A quadrado B. Aqui o AB e o BA eles não são necessariamente o mesmo elemento. Aqui também não é necessariamente o mesmo elemento. Pode acontecer que o AB dê igual ao BA quadrado. Vamos fazer uma conta rapidinho aqui para conferir. Quem que vai ser BA? É 1, 2, 3, 3, 2, operado com o 1 vai no 2, o 2 vai no 3. Então, 1 vai para o 3. O 2 vai no 3, o 3 vai no 2, o 2 vai para o 2. O 3 vai no 1, o 1 vai no 1, o 3 vai para o 1. Quem que vai ser o A quadrado B? A quadrado é isso daqui, o B. Então, o A quadrado B vai ser o quê? O 1 vai para o 1, o 1 vai no 3, então 1 vai no 3. O 2 vai no 3, o 3 vai no 2, então o 2 vai para o 2. O 3 vai no 2, o 2 vai no 1, o 3 vai no 1, que coincide exatamente com quem? Com o BA. Então, essas classes elas vão ter a mesma quantidade de elementos, mas não significa obrigatoriamente que o BA é igual ao AB. No caso nosso aqui, o BA acabou sendo igual a quem? Ao A quadrado B. Bom, essa aula se encerra por aqui. A gente ainda vai ver mais propriedades de subgrupos e dessas classes de equivalência e da quantidade dessas classes, especificamente no caso do grupo G ser um grupo finito. Mas na próxima aula a gente vai ver um outro tipo de grupo, que é o chamado de grupo cíclico, antes da gente entrar nesse assunto específico relacionando a ordem de um grupo com a quantidade de classes laterais no caso do grupo finito.